será que a depressão aparece ao redor do mundo? Cada país vai ter um perfil em relação à depressão. Por exemplo, países como Suíça, Suécia, Noruega são países mais frios, com menos sol. Então lá a depressão, por exemplo, poderia se colocar mais um pouco em relação a isso, né? Por causa do clima. Por causa do clima, por causa do tempo. Ou seja, fica mais escuro, né? São países mais escuros. Situações econômicas, políticas. Por exemplo, hoje o Afeganistão e os países do norte da África, até pela própria miséria, questões de guerra, né, questões políticas. Preconceitos, racismo, Exatamente, de religião. exatamente. Né? Estão no ranking dos países com maior índice de depressão. O Brasil também. Vide a própria situação econômica que a gente vive hoje em dia, né? Então, assim, de acordo com cada país, algumas situações serão mais predisponentes do que outras. Tá aí. Então, olha, aqui, bora pro sol, que economia é um pouco mais complexo para resolver. Mas o que você pode fazer já imediatamente é ir pro sol. Inclusive, a cronologia que nós vivemos, né, de 365 dias por ano, né, os países ocidentais, por exemplo, é um fator que acaba agravando a questão da depressão. Por quê? Você começa a planejar sua vida o ano inteiro e você imagina assim, outubro, novembro, dezembro, nossa, eu tenho que fazer um fechamento, sabe aquele balanço, checklist? Aquela lista que você fez em janeiro ou em dezembro, na última semana do ano anterior, aquela lista de se não se completou, a pessoa se acha ou fracasso. É Exatamente. Não é só isso, mas é nessa época que você lembra dos entes queridos que se foram, dos relacionamentos que terminaram, se você concretizou uma relação ou não, casou ou não, ou teve filho ou não. Tudo isso você vai lembrar sempre no final do ano. E é um termômetro, porque os consultórios de psicologia e os de psiquiatria também aumentam o volume de pessoas justamente nessa época. Assim como as academias aumentam também de alunos, porque o projeto Verão está aí, no último trimestre. Mas as pessoas deixam tudo para a última hora, Paula? Uma pauta para um próximo programa. Exatamente. As pessoas deixam tudo para a última hora. Mas nem tudo está perdido, porque como você mesmo lembrou, o sol. O sol está aí. O sol está aí, bora pro sol. Procure estar entre pessoas que gostam. A gente é gregário, o ser humano é gregário. Nasceu para ficar sozinho, não, gente. Olha, mesmo os monges ficam lá entre eles. Verdade. Não é verdade? Não é, a gente não é para ficar. Por isso que a maior punição de um cárcere é o quê? É solitária. Procure as amigas. Procure as amigas. Las amigas, Lu. I love you, Lu. I need you, Lu. Eu tá aí atrás, tá vendo? Então, gente, busque ajuda. Engana-se quem pensa, como eu falei, que o fracasso, né? Fracasso não é pedir ajuda, não. A grande força que você pode demonstrar é você se lembrar que você pode pedir ajuda. E tem gente disposta. Tem gente disposta a ajudar. Você tem que acreditar nisso. Você tem que... Vai para cima dos próprios limites. Conheça os seus limites. Seja corajoso. Paula, fala uma coisa aqui pra gente. Quais seriam os sintomas para um diagnóstico geral, mais basicão, de depressão? Primeiro, é lógico que o humor triste é um fator importante, mas ele não viria sozinho. Ele viria com um conjunto de outros fenômenos que também vão estar rebaixados, que também vão estar lá mais para baixo, e juntos eles fazem esse diagnóstico de depressão. São prevalência de ideias ou pensamentos negativos de culpa e inutilidade, falta de motivação, anedonia ou falta de prazer em tudo, fatigabilidade aumentada, perda de energia, autoestima reduzida, sono e apetite perturbados e negligência nos autocuidados. O CID-10 esclarece que esses sintomas que acabamos de mostrar precisam estar presentes por pelo menos 2 semanas para você considerar um diagnóstico de depressão. Estatística, isso. Isso, uma estatística. É lógico que estou falando de uma depressão mais geral, tá? Existem outros fatores que podem também alterar o tipo de depressão. Por exemplo, depressões que tenham componentes maiores de ansiedade e agitação. Aí você vai estar falando de uma depressão ansiosa. Depressão que, por exemplo, venha com componentes maiores de irritabilidade e mau humor. Aí seria uma distimia. Então vão ter variações também de acordo com as alterações. Então, essa que você falou ansiosa, e a pessoa pode estar sorrindo, mas está demais. Está indo para histeria. Isso é uma depressão também. Ela pode estar mais agitada, inclusive passar uma ideia de que ela está mais expansiva. E as pessoas não vão entender. Achando mais confiante até. Não vão entender que ela está deprimida. E aí vão achar que ela pode nem... tá simulando, né? Não é bem assim e tudo mais. Podem não levar a sério que a pessoa esteja deprimida. Também. Inclusive podem estar comendo mais,
né? Porque uma característica da depressão mais geral é você parar de comer, você não tomar banho, não cuidar da aparência. Numa depressão mais ansiosa, você pode estar comendo mais. E não necessariamente dormindo muito. Ok. Né? E com relação a sexo? Qual é a diferença da ansiosa para irritada? Bom, a ansiosa ela pode querer fazer mais sexo, assim, como quer comer mais, quer tudo mais, e a irritada não? Então, aí depende muito do grau de depressão em que você se encontra, do tipo de pessoa. A libido se coloca, assim, a libido, quando eu digo na questão sexual, ela se coloca de forma diferente para cada um. Poderia-se dizer que uma depressão mais ansiosa, a pessoa pudesse estar descarregando mais no sexo, até para poder lidar com essas questões? Poderia, mas não é uma regra. Na questão do mau humor, estar exercendo agressividade ou de uma forma mais intensa por conta da própria depressão, poderia, mas não é também uma regra. Mas são características que poderiam estar aí nesse jogo. E não confundir o mau humor, a irritabilidade de quem está deprimido com um transtorno de bipolaridade, que isso aí já é outro diagnóstico, São coisas diferentes. Inclusive, você pode ter um transtorno bipolar que tenha uma ênfase maior com irritabilidade ou agressividade ou não. Né? Não se faz diagnóstico por um sintoma só, essa que é a grande questão. É um conjunto. Quando a gente estava falando de função psíquica, por exemplo, a afetividade, né, é o que seria determinante para depressão, ou para mania, ou para bipolaridade. Né? Porque a afetividade, que é uma função psíquica, ela poderia estar mais exaltada na mania e poderia estar mais rebaixada na depressão. Mas ela sozinha não fecha o diagnóstico. Você precisa ter outros fenômenos alterados. Quando a gente fala na mania, é quando está tudo... mais exaltado. E na depressão é o outro. Você tá mais rebaixado. E conta pra gente o que é o CID. Esse CID é o quê? O CID é um manual chamado Código Internacional de Doenças. É 10 porque já tiveram 10 edições, né? Nossa. Inclusive, deve 9 ter... anteriores e essa 10ª agora... Deve ter a 11ª em breve, né? Já vai mudar. Porque os diagnósticos vão mudando. Conforme a sociedade vai evoluindo, situações que antigamente eram tidas com adoecimento e tinha um código para isso, hoje já não são mais. O CID... São vistas de outra maneira. Mas o CID são pesquisas científicas. Exatamente, é baseado em pesquisas. Então, determinado conjunto de sintomas dentro de um grupo de pessoas determina aquele diagnóstico, por exemplo. Então, a homossexualidade já foi considerado doença, já foi colocado num CID? Em algum momento foi considerado. Hoje em dia, não mais. E foi retirado. E foi retirado. Depois, vamos pedir para Paula para pegar esse 10, para pegar o CID-11 e tudo que for relativo ao mundo de internet, ao mundo virtual, da conectividade, da tecnologia, para a gente falar aqui do diagnóstico, as coisas que surgiram depois do Facebook, WhatsApp, YouTube, whatever, de tudo, né? Porque são manias novas, são coisas novas de fazer, né? Então, estamos na expectativa não positiva de ver isso no próximo manual. Esse manual agora ainda não tem nada, não. Mas no próximo é possível. Caramba. É possível. Vamos ver. Vamos acompanhando. A gente dá as notícias aqui, né? O atendimento psicoterápico, por exemplo, ele ajuda você a lidar com as suas questões que justamente influenciam, né, para a sua depressão, para poder deflagrar esse quadro, né, de depressão. Aliado a isso, o atendimento psiquiátrico, que vai vir com a medicação, que vai dar uma certa contenção química, né? Ele não vai tratar das questões subjetivas em si, que levaram você a deprimir, mas ele vai dar uma elevadinha no seu humor para que você possa fazer o trabalho psicoterápico de uma forma menos angustiante, talvez um pouco mais leve. Outra sugestão muito interessante, que é a sugestão que você também conhece, né? Nós duas praticamos yoga, né? É isso aí. A yoga é muito bacana, a meditação faz com que você possa ter novas possibilidades de pensamento, faz com que você possa estar em contato com a experiência de vida de uma outra maneira, né? A meditação também é outra coisa, que faz um benefício enorme. Vou pedir para a Lu para botar uma sugestão aqui embaixo de sites que tem meditações orientadas. Aí lá a pessoa pode escolher vários temas, não é vinculado a nada religioso, não é isso, mas existem temas de meditação que podem preencher seus pensamentos, em vez de você ficar dando lugar àqueles pensamentos negativos, né, tão comuns à depressão. Então, a gente está falando de atividade física, não é fácil, né, mas é um esforço necessário. A musculatura não trabalhada, ela favorece a você dar uma caída psíquica. Não é verdade? É corpo e mente, é um corpo sã, mente sã, né? É aquilo, isso é verdade absoluta, né? O cansaço, ele traz esse desânimo não só corporal, mas também
mental. Agora a gente está terminando o nosso programa. Então, para um maior cuidado à saúde, para evitar a depressão, evite mesmo, né? Vamos manter em mente sempre esse assunto como forma de ajudar as pessoas à nossa volta, replicar essas informações. A gente não quer só que você compartilhe esse programa pra gente ficar conhecida, não é isso não. A gente quer que você compartilhe essa mensagem que a gente está passando, para que as pessoas se liguem e se cuidem mais. Inclusive você, que está tendo carinho de assistir a gente. Sabe o que tem acontecido? A gente tem tido comentários incríveis pelo WhatsApp. Que nos inspiram. Pessoais. Que nos inspiram, mas a gente queria que eles estivessem no YouTube, porque eles são reverberações do que está acontecendo ali. Né? YouTube ainda tem que ser mais bem explorado por todo mundo. Galera, até já. E beijo. Fica na gente. I feel good. I know that I would now. I feel good. I know that I would now.